Mas você gostou da música? Da tristeza. A problema é que era nazista, né? Dia 17 de janeiro tivemos aí o anúncio do secretário de Cultura Roberto Alvim, que estava na televisão anunciando a criação, lançamento de um novo edital, um edital para promover aí novas obras de arte, etc., que iam desde ópera e peça de teatro e tudo mais, para, segundo ele, chega de música nazista, para, segundo ele, promover aí as artes através de financiamento público para resgatar a cultura nacional, que, em suas palavras, estaria aí enraizada na nobreza dos nossos mitos fundantes, que seriam a família, a pátria e o povo e sua ligação com Deus. Então, a gente viu aí o que aconteceu. Foi muito, como é que é o nome? Bafafá. Teve um bafafá danado, por quê? Porque ele copiou um trecho do discurso do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, onde dizia que... O que ele dizia? Following. Ele dizia que a gente tinha que... o Brasil ia ser uma pátria... Cadê? Tá vendo? Por isso que dá, ó. A arte brasileira será heróica e nacional, dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e igualmente imperativa, ou não será nada. E muita gente encarou esse discurso nazista como o quê? Nazista, na verdade, porque afinal de contas ele fez questão até de colocar a musiquinha de Wagner, que era um compositor alemão favorito de Hitler e usado durante o regime nazista para exaltar todos esses valores aí que, por coincidência, o secretário disse que assina embaixo. Ele falou que não copiou a frase do Goebbels, mas que ele assina embaixo. Ou seja, o que isso quer dizer? Você não copiou, mas você concorda. Ele falou assim, não, jamais falaria uma coisa, jamais citaria uma coisa dessa, mas eu concordo com tudo que ele falou. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas, provavelmente, que ele é nazista. Será que ele é nazista, né? E aí ficou esse bafafá todo. Meu Deus, o governo Bolsonaro é nazista. E não sei o que lá. Como se isso fosse alguma novidade, na verdade, porque, afinal de contas, a gente está vendo esse governo desde o início, né? Desde antes dele começar, esses caras já estão falando e simpatizando e fazendo questão de exaltar as figuras mais toscas da história, autoritárias e nazistas e ditatoriais, exaltação da ditadura, etc., e adotando as práticas desse tipo de governo, que no governo Bolsonaro se traduziu aí, por exemplo, no cancelamento do edital da Ancine. Por quê? Porque tinha filme gay. E não pode ter filme gay. Não pode. Por que não pode ter filme gay? Porque senão seu filho vai se tornar gay. Exatamente. Não é isso? Porque é automático. Você assistiu gay na televisão, você vai virar gay. Não é isso? Porque é um risco. Tropeçou ali, caralho, que vontade de dar o cu, tá ligado? É automático. Então assim, tu viu na novela, não pode. Então, se você não quer que seu filho seja gay, continua apoiando aí o Bolsonaro, que ele tá empenhado nessa missão. Não é verdade? Mas além disso, o que a gente tem para falar sobre essa questão? O secretário, ele foi mandado embora, né? Porque afinal de contas, quem é a favor do nazismo, não é mesmo? É uma coisa que todo mundo ficou muito espantado, todo mundo condenou. Inclusive aí o presidente da OAB, que é um cara que eu imagino que entenda de leis, né? Quem entende de leis no Brasil? Advogado, juiz, nem todo juiz, né? O Moro tá aí para provar isso, mas o presidente da OAB disse que isso sim é apologia ao nazismo. E se fosse na Alemanha, esse cara estaria preso. O que eu concordo, mas hoje em dia no Brasil não tem esse negócio. Esse negócio daí é acabar aqui com o negócio daí, tá ok? Esse dia. Isso aí é vitimismo, como é que é? Guerra cultural, isso aí, é comunista. Então, o que aconteceu? Ele foi mandado embora. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo, né? Isso foi na sexta-feira, na quinta-feira à noite, esse cara fez uma live com o Bolsonaro anunciando um outro edital. Que edital era esse? É um edital para privilegiar a produção de filmes sobre, abre aspas, a independência do Brasil e sobre figuras históricas do Brasil alinhados ao conservadorismo nas artes que dignifiquem o ser humano. Ou seja, esses caras estão querendo aí reescrever a história, né? Porque afinal de contas, nazismo foi de esquerda,
o comunismo e o nazismo é a mesma coisa e você não sabia dessa, agora você vai sabendo, hein? A Terra é plana, meu amigo, então cuidado aí, não sai correndo por aí não, que você pode cair, né? Você pode cair, despencar e nunca mais vão te achar. Então, o que a gente tem agora? Esse cara foi mandado embora, só que ao mesmo tempo em que essas bizarrices, esses anúncios estavam acontecendo, a gente tinha também um outro escândalo acontecendo, porque nesse governo não dá tempo de acompanhar tudo o que acontece, na verdade. Teve o escândalo da SECOM, que é o quê? A Secretaria de Comunicação da Presidência, que é responsável aí por fazer contratos com emissoras e agências de publicidade para fazer propaganda do governo, coisa que inclusive está aumentando muito os gastos com propaganda do governo, né? Porque afinal de contas, só mesmo fazendo muita propaganda para alguém acreditar que esse governo ainda serve para alguma coisa, na verdade. Saiu uma pesquisa de popularidade e Bolsonaro acaba de bater um novo recorde, nunca foi tão rejeitado na história da sua vida política, porque agora é presidente. Então, ser deputado é mole, né? É só você ter a sua base, um bando de boçal votando em você, que você fica lá no meio de 500 outros e aí passa batido e fica famoso falando um monte de merda na internet. Mas a presidência é diferente, então você agora está num patamar superior aí, e aí fica mais difícil de botar as paradas adiante. Qual é a questão da SECOM? Para você que não pegou, a SECOM, ela é presidida aí pelo Fábio Frozens, que é um sobrenome não sei o que lá, com W, e o seguinte, o Fabinho, ele é responsável por fazer esses contratos, etc., e ao mesmo tempo ele é dono de quê? Da empresa que é contratada pelo governo para fazer esses contratos. Olha que beleza, cara. Esse cara é genial, né? Porque assim, você consegue um empreguinho no governo e ao mesmo tempo você pega o seu negócio e leva para dentro do governo. É maravilhoso. Isso sim que eu chamo de empreendedorismo, na verdade. É isso que é empreendedorismo. Então, o Fábio, ele tem 95% da empresa FW, que é responsável aí por ter os contratos, como eu falei, com o governo. E, obviamente, a Folha de São Paulo, como a imprensa deve ser, procurou essa história. Na quarta-feira, eu acho, vazou essa história. E aí começaram a ir pra cima do Bolsonaro. O Bolsonaro falando, não, o Fabinho tá tudo legal, tá ok? Ele é um excelente profissional. Se fosse um profissional, queria vocês aí, ninguém estaria falando mal, tá ok? Legal, que é isso, né? O cara ele é criticado por quê? Porque ele é bom, né? Porque se o cara é ruim, não precisa criticar, você só critica quando é bom. Não sei que regra é essa, mas o Bolsonaro falou, então tá falado, né? É o nosso grande líder aí. E aí o seguinte, existia aí dentro do governo uma cisão sobre o Fábio. O Bolsonaro falou, não, esse cara vai ficar. E se... Olha o que ele falou, cara. Ele falou assim, não, se tiver alguma coisa ilegal, aí depois a gente vê, que eu gosto aí, se foi legal, depois a gente vê, tá ok? Então, assim, como assim, tá ligado? Se foi legal hoje, aí deixa pra semana que vem, deixa pra depois a gente vê, tá ligado? Aí depois vê, entendeu? Qual é a urgência nisso? Que urgência tem nisso, se é ilegal ou não? Não tem urgência nenhuma. Então assim, ele foi perguntado sobre isso durante uma coletiva de imprensa por uma jornalista e ele respondeu com toda a sua desenvoltura a pergunta da jornalista da seguinte forma: pergunta pra tua mãe, tá ok? Olha que filho da puta, cara. Pergunta pra sua mãe, aquela porra, pergunta pro teu pai. Aí o pessoal, é muito bom, porque esses vídeos que ele faz do lado de fora do Planalto, ele vai de moto, aí aparece de moto lá, que nem o, sei lá, aquele filme do Stallone, e aí ele fala com a galera, e aí fica uma galera aqui, ó, de plateia. Ele tá imitando tipo o modelo do Silvio Santos, tá ligado? Qualquer merda que ele fala, o pessoal, olha só, olha que beleza aí, ó. Pô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Olha essa senhora, ela tá muito animada, cara. Essa senhora, com certeza, ela já participou de muita caravana do Silvio Santos. É por isso que ela tem experiência nesse tipo de trabalho. Então, o que acontece? Esse aí é o famoso gado. Pra você que não sabia o que era gado, é isso daí. Então o Bolsonaro falou que tá tudo bem com o Fabinho, tá tudo legal. Só que começou, obviamente, a todo mundo ficar em cima cobrando dele. E ele falando que não ia responder e tudo mais. Mas o Fábio, ele começou a ser criticado pelo Carlinhos Bolsonaro, que tá muito triste aí depois do seu término de relacionamento com o Léo Índio,
né? Porque afinal de contas, acho que era a única coisa de bom que a gente tinha na vida era esse relacionamento gay. Mas, meus pêsames aí, Carluxo, não ficar puto, depois, daqui a pouco você arruma outro pra chamar de seu, não é verdade? Então, o Fábio começou a ser criticado pelo Carluxo, por quê? Porque esse Fábio, ele é ligado ao advogado Frederic Wasserables, que é o cara que faz a defesa do Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha do seu gabinete com o Queiroz. Lembra desse caso, né, que veio à tona e até agora não deu em nada e provavelmente não vai dar, mas o Fábio ele também é ligado a esse advogado, então assim, não é legal ele também ficar se expondo, porque, né, você expõe um podre que puxa outro podre, e aí tá ligado a outro podre, e aí tá toda essa família de laranjas podres aí na nossa frente. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro foi, o ministro do Bolsonaro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou para ele que o único caminho, se manifestou dizendo que o único caminho é que o Fábio peça para deixar o governo. Por quê? Porque ele está infringindo uma lei. Qual é essa lei? A Lei de Conflito de Interesses 12.813 de 2013, que diz que o servidor público não pode manter relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão do agente público ou de colegiado de qualquer blá blá blá. O que quer dizer que ele não pode fazer o que ele está fazendo, ser chefe de uma agência que contrata a empresa que ele é sócio, ou seja, não pode, é conflito, isso é conflito de interesses. Aí esse cara vai na maior cara de pau e diz que não, que ele está seguindo a Lei 8.112 de 1990, que segundo o artigo 117 diz que o servidor não pode participar de gerência ou administração da sociedade privada, exceto na qualidade de acionista. Então esse cara está se amparando numa lei já caduca de 1990, porque essa lei de 2013, ela de fato determinou todos os pormenores de como você não pode ser funcionário do governo e também atuar no setor privado, beneficiando mutuamente seus negócios, né? É tipo o que o Trump faz, mas enfim. Então, o Bolsonaro está aí muito puto com essa história e falou aí que a vida dele acabou, praticamente acabou, depois das eleições. Quem dera, na verdade, quem dera, não é verdade. Ele só tá putinho porque ele está sendo criticado o tempo todo, deu um escândalo lá um dia desses com jornalistas, falando que é pra mídia deixar ele em paz, me deixa em paz, deixa o governo em paz, sei lá, porra, o quê? Porque não pode criticar o governo, cara, deixa o governo trabalhar, porra, porque o Bolsonaro mesmo falou que o maior mérito que ele tem é de escolher ministro, é isso, ele falou que ele sabe fazer isso muito bem, tá ligado? É isso que ele faz de melhor. A gente já sabe que o Bolsonaro não sabe fazer flexão, né? Não sabe, aquilo ali não é uma flexão. Bolsonaro também não sabe fazer filho, né? Porque afinal tem 4 já e 3, perda total, já era, aquilo ali já era. E não sabe fazer esquema de corrupção também, porque puta merda, toda hora aparece um novo esquema de corrupção, então assim, nem pra isso o cara serve. E também, obviamente, não serve pra governar, como a gente tá vendo aí durante esse último ano, durante esses últimos meses, nesse início de ano, já ficou muito claro, não é verdade? Mas então, pra falar sobre esse lance de nazismo, já que você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você está interessado, né? Senão você já teria fechado e, sei lá, ido pro Instagram da Gabriela Pugliese, que deve ser muito mais interessante. Então, eu vou indicar esse documentário, a gente vai colocar o link desse documentário aqui, que se chama Arquitetura da Destruição. Ele é do diretor Peter Cohen, esse cara é muito foda, é um dos melhores documentários que existem sobre nazismo, provavelmente é o melhor. Eu vi ele na faculdade. E ele explica muito bem o nazismo. Ele explica o seguinte: o nazismo, o fascismo, né, na verdade, ele não é um projeto político, é um projeto estético, é um projeto de arte, é um projeto de uma visão de mundo em que você quer que o mundo seja o mais puro e perfeito e harmonioso possível. E dentro dessa visão, obviamente, algumas coisas não se encaixam. Tipo, o que não se encaixa no mundo nazista? Judeu. Por isso que eles queimaram, tacaram fogo e um monte de judeu no Holocausto, etc. Coisa que também o Bolsonaro disse que isso aí é mito, é que nem ele, é um mito. Isso não existiu e que na verdade o nazismo era um movimento de esquerda, cara. Apesar de Hitler ter falado que odiava o comunista e queria matar todos eles. Mas, pós-verdade, né? A gente pode falar o que a gente quiser. O importante é você falar mais alto e ter mais compartilhamentos. Então compartilhe esse vídeo pra gente também botar nossa versão aí, entendeu? Pra pegar. E aí é o seguinte, olha esse trecho aqui, ó.
Ja, diese Regierung, die zu mehr als der Hälfte aus Männern besteht, die sich einmal künstlerischer Arbeit widmen wollten, ist sich der Bedeutung des Künstlers als Vermittlers bewusst. Diese Erklärung stammt von Puta merda, tá ao contrário. Volta. immer ein Künstler Não, zwischen volta. Recht ist. Eu vou ler aqui, porque não tá a coisa. Ele diz o seguinte, ó. Ja, diese Regierung, Sim, esse governo que consiste de homens sich einmal que künstlerisch aspiram servir às artes ist sich der Bedeutung está cônscio do papel do artista como intermediário, Diese Erklärung stammt vom declara Hans Frederick Blank, Schriftsteller presidente da Câmara de Literatura do Reich. der fährt fort. E continua: esse governo, nascido em oposição ao racionalismo, conhece o desejo do povo e seus maiores sonhos, Spannenden Träumen, die nur ein Künstler que somente um artista pode dar forma. Então é isso, para a gente entender esse governo Bolsonaro e esse proto-fascismo, né? Porque não é de fato um fascismo, mas ele toma muitas atitudes fascistas e se baseia no modelo fascista de governar, que consiste basicamente em não só censurar. E aí é uma diferença importante entre nazismo e ditadura, né? A gente sabe aí que todo fascismo é uma ditadura, mas nem toda ditadura é fascista. Por quê? A ditadura, ela quer só quebrar, silenciar o consenso, não quer que você saiba das coisas, certas coisas, então ela censura filmes, censura jornais, censura várias coisas. Só que o fascismo ele tem um projeto além. Ele não só precisa censurar, como estabelecer uma nova história, uma nova verdade. E como o próprio ministro, né, o próprio secretário, agora ex-secretário do Bolsonaro disse, presta bem atenção no que ele falou, porque isso aqui resume basicamente tudo para a gente entender de fato qual é desse governo. Se liga só no que ele falou aqui. O presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. É isso. Então o cara já entregou qual é a ideia, qual é o jogo e deixou muito claro qual é a ideia desse governo de realmente se estabelecer aí como um quarto Reich, não, né? Um Reich brasileiro aí, tupiniquim, porque na real não dá nem pra chamar o governo Bolsonaro de nazista, porque não tem pureza nenhuma nem racial, né? Na verdade, tem o Paulo Negão, mentira. Mas assim, ele não tem essa questão, porque o judeu, ele adora o judeu, na verdade, o Bolsonaro adora um judeu endinheirado pra colocar um pouco de dinheiro na campanha dele. Na verdade, ele adora puxar o saco de Israel também. Então é um nazismo aí muito louco, mas é sim um fascismo preocupante e a gente tem que ficar ligado, tem que ficar em cima, porque a gente já viu o que está por trás do plano dessa galera, né? Então é isso, como o secretário disse, ou a gente vai ter esse tipo de cultura do governo, que exalta esses valores aí que pra mim não significam merda nenhuma, porque dizer que é patriota e sair vendendo tudo que é empresa brasileira para gringo e deixando o militar instalar base aqui dentro do Brasil, isso para mim não tem nada de patriota. Então, o que a gente tem agora? Não tem mais nada, cara. A gente tem que ficar em cima disso o tempo todo e entender que esse governo é fascista sim e que a gente colocou ele lá, na verdade, através da democracia, assim como Hitler. O Hitler, se você não sabe, Hitler também foi eleito. Ele deu um golpe depois, mas assim, ele tentou dar um golpe, foi preso, ficou na cadeia, aí ficou famoso dentro da cadeia e saiu de lá cheio de seguidor, falando aquelas monte de merda, até que ele conseguiu tranquilamente ascender ao poder na Alemanha. Então, muito parecido aí com o que a gente está vivendo, mas vamos fazer a questão aí de não deixar o Bolsonaro se tornar no Hitler brasileiro, não é isso?
Então é isso, pessoal. Obrigado aí por todos vocês que acompanharam até aqui. E deixem aí nos comentários o que você acha sobre toda essa história. Se isso foi uma cortina de fumaça, se isso foi só um mole que o cara deu para encobrir esse escândalo da SECOM, ou se na verdade é tudo isso junto e não passa, esse governo não passa de um bando de nazistas, mas que você não pode falar, não pode deixar muito claro que é nazista, entendeu? Esse é o acordo. Todo mundo é, mas aí você não pode explanar tanto assim, cara. E aí, Alvin, deu mole, rodou, perdeu a boquinha, não é verdade? Então, um abraço pra vocês. E pau no cu do Bolsonaro, pau no cu do Eduardo Bolsonaro, pau no cu de todos os fascistas e nazistas, porque fascista a gente conversa dando soco na cara, bico na orelha, voadora na cabeça. É assim que se conversa com um fascista. Beleza? Então até qualquer hora. Um abraço.